A você que está ao alcance da minha voz nesse momento, seja pelo canal IBE Fortaleza no YouTube ou pelas demais redes sociais, eu desejo que você tenha um dia maravilhoso, frutífero e muito abençoado. Esses últimos dias temos falado sobre o perdão e a necessidade dessa dinâmica para cura, alívio e novos tempos, novos recomeços, para que verdadeiramente a vida possa fluir e alcançar os seus propósitos diariamente. Hoje, pensando sobre esse aspecto da nossa vida cristã, eu desejo trazer aqui a reflexão que está em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, quando nós temos essa palavra dizendo: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu acabei de ler Romanos 12, do 9 até o versículo 21. Antes de falar sobre esse texto que eu acabo de ler, eu quero só dizer como esse capítulo 12 de Romanos inicia, versículo 1 e 2, quando ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto fala sobre uma renovação de mente. Aqui a palavra é a metamorfose, uma mudança, uma transformação. E o melhor exemplo para isso aqui vem da lagarta que chega à borboleta, passando por um duro e difícil processo, mas podendo depois se tornar uma borboleta com toda a sua beleza, com toda a sua leveza e com toda a sua possibilidade de um novo recomeço. E Paulo se utiliza dessa figura para lembrar a igreja em Roma como eles deveriam viver com essa vida em sacrifício vivo, uma oferta que deveria ser entregue ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com um culto racional, não se amoldando ao padrão deste mundo, mas transformando-se pela renovação da nossa mente. Nós sabemos que
A vida cristã, ela passa por um processo longo e maravilhoso de abrirmos mão de uma vida do homem velho, do homem carnal, para uma nova vida, a vida do homem espiritual, novo Adão e uma vida baseada em Cristo. Baseado nisso, Paulo, a partir do versículo 9, ele faz então esse apelo à igreja para que os frutos do Espírito aparecessem e firmassem verdadeiramente a vida da nova igreja em Roma. E aí ele, voltando aqui para o versículo 2 do capítulo 12, ele diz: para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita, boa e agradável vontade de Deus é que a igreja dê frutos espirituais para a glória do nome do Senhor. E eu queria então começar aqui pelo versículo 9, quando ele diz: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Nós, como igreja do Senhor na terra, nós não podemos abrir mão do que é bom, do que é perfeito aos olhos do Senhor, aquilo que são os frutos verdadeiramente que Jesus deixou para que nós também produzamos esses frutos para o louvor da sua glória. Nós temos que entender aqui que Paulo sempre inclui uma sessão prática, instruindo os crentes sobre como viver diariamente como cristãos. Paulo inicia com um apelo ao amor, o primeiro fator motivador na vida cristã. O comportamento ou o caráter semelhante ao de Cristo inclui a demonstração de amor genuíno, sem hipocrisia, evitando o mal, apegando-se ao bem, respeitando os outros, sendo cuidadoso no serviço, demonstrando esperança, alegria, paciência e perseverança, atendendo às necessidades dos outros, demonstrando hospitalidade, vivendo humilde e pacificamente e retribuindo o mal com o bem, ou diríamos todo o mal sempre com o bem. Partes dessas passagens são reminiscências do ensino de Jesus no Sermão do Monte, onde nós encontramos de Mateus 5, 6 e 7, esse sermão que é considerado o maior de todos os sermões de Jesus. Um genuíno relacionamento com Cristo se fará evidente nos relacionamentos pessoais com as pessoas. Como nossa semana está focada no perdão, eu quero só ler mais uma vez o que ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós, como igreja, nós temos um padrão que nós não podemos abrir mão. É o padrão do perdão. O perdão que promove, o perdão que restitui, o perdão que honra, o perdão que libera, o perdão que traz cura e vida, não só para o outro, mas também para nós. Que desafio! Que palavra preciosa Paulo traz à igreja de Roma e hoje eu trago para nós, igreja do Senhor. Nós não podemos viver outra opção que não seja o amor, as considerações, o bem, o perdão e todos esses frutos que o Espírito Santo está produzindo e vai produzindo cada vez mais em nós e nos que estão em nossa volta. Essa é, pois, a reflexão de hoje e o desejo de que nós abramos o nosso coração para acolher, para apoiar e também para frutificar para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Um grande abraço.